Salve, galera do Meu Café Primeiro, o Rafael por aqui. Pedrão por aqui também. E aí, pessoal? Lá vamos nós novamente falar de assuntos relacionados ao nosso amado, querido e tão desejado gerenciamento de projetos. Os últimos episódios que gravamos por aqui falamos sobre a história do Back to Basics, lembram dessa? Algumas práticas que nós costumávamos a utilizar no gerenciamento de projetos, e não só na gestão de projetos, mas no nosso dia a dia do mundo corporativo mesmo, e que talvez estejamos aí negligenciando algumas delas, né? Então eu acho que isso causou uma boa reflexão, tivemos alguns feedbacks legais. E uma das questões também que foi levantada, né, nesse nosso diálogo inicial foi sobre, já que a gente está falando do básico, né, o que seria o básico necessário para eu, na minha companhia, que não utiliza uma boa base de gerenciamento de projetos, começar a gerenciar projetos dessa forma, ou minimamente de uma forma embasada em alguma teoria, né? E essa reflexão é bem bacana, Pedro e eu já refletimos, né, sobre ela algumas vezes, em alguns projetos menores que a gente gerencia na nossa carreira. É uma reflexão também que eu trago da sala de aula, muitas vezes alguns alunos, né, alguns profissionais que trabalham nesse ramo do mundo corporativo e não possuem essa base de gerenciamento de projetos, querem saber, né, mas já que eu não posso ter tudo, né? Eu começo por onde, né? O que é o mínimo necessário para que eu já comece a gerar algum valor de gestão de projetos dentro da minha companhia para que eu aproxime o projeto do meu sucesso. Lembrando sempre, né, galera, que esse é o objetivo. Eu não uso a ferramenta, eu não faço a utilização de alguma boa prática, de uma metodologia simplesmente para utilizá-la. Eu quero, de fato, ter uma aproximação maior do sucesso do meu projeto, né? Essa é a ideia do todo, né? Bom, pois bem, vamos nessa reflexão do básico que nós poderíamos utilizar, o mínimo necessário para que a gente possa ter uma boa gestão de projetos nos desafios que nós enfrentamos dia a dia no mundo corporativo. Vamos lá, esperar a nossa vinheta e já voltamos. Muito bem, Pedro, vamos lá. Reflexão legal, né, cara? Com certeza, legal e essencial, né? Essencial da gente olhar com esse olhar talvez um pouco mais simplificado, eu diria, mas que no dia a dia a gente sabe que acaba se tornando algo prático, né? Temos aí também experiências já vividas nesse sentido e acredito que o pessoal vai gostar também de, de ter essa visão junto da gente, de opinar, de compartilhar a ideia deles também. Boa. E por coincidência, a gente passou por isso essa semana, né, na nossa vida profissional. A gente também precisou fazer uma reflexão sobre o que, né, minimamente, o que a gente precisaria utilizar em uma determinada demanda para dar uma cara de um projeto mais robusto e mais organizado. Então casou muito bem, a gente achou por bem já soltar essa gravação aqui para vocês. Então vamos lá, a gente vai falar de 6 ferramentas e 6 passos, né, que a gente acredita desse mínimo necessário. Depois vai acabar desembocando em um sétimo, né, mas vamos focar nesses 6 iniciais para que a gente reflita sobre o que é necessário. Tá? A gente vai falar um pouco, logicamente, né, pessoal, acho que dá para perceber aqui que isso é em cima do que a gente acredita, da nossa vivência, não existe uma resposta certa. Vocês aí, né, profissionais de gerenciamento de projetos ou amantes da área, né, ou que trabalham com projetos, enfim, que de alguma forma já foram envolvidos nessa dinâmica, vocês logicamente podem ter uma opinião diferente, né, discutir com a gente. A gente fez baseado muito na nossa experiência e no que a gente acredita. E também a gente vai se basear aqui em uma boa prática mais tradicional. Então a gente está indo bebendo da fonte do PMBOK para que a gente possa ter essa reflexão
No Agile, provavelmente a gente falaria sobre algumas outras coisas. Esse capítulo é para um outro papo, né? Vamos nessa boa prática tradicional, o que que a gente traria para esse mínimo necessário? Vamos lá, ó. Primeiro deles, termo de abertura de projetos. Por quê, Pedro? Porque que minimamente eu não posso negligenciar e não ter um termo de abertura de projetos. O termo de abertura ele é tido como crucial em qualquer projeto porque ele é a certidão de nascimento do projeto, né, Rafael? Acho que outros colegas aí talvez tenham outro apelido carinhoso aí pro nosso querido termo de abertura, mas é basicamente ali onde a gente começa a detalhar um pouco do futuro do nosso projeto, começa a colocar ali as principais informações ainda muito iniciais, mas as informações necessárias ali realmente que fique claro para todo mundo, né, o início do projeto e justamente esse acredito que é o principal ponto, que é trazer ao conhecimento de todos a permissão formal que aquele projeto está iniciando, né? Trazer a autorização para o início daquele projeto, formalizar que as pessoas estarão colocando esforços dentro aquele tema, dentro daquele projeto, né? Então, esse nascimento via termo de abertura, ele é crucial, ele é essencial e logicamente isso já promove toda uma mobilização dentro do time de projeto e logicamente também da liderança, né, ali dos stakeholders envolvidos nesse projeto. Isso tudo já sai devidamente mobilizado pelo nosso grande termo de abertura. Maravilha. Gostei muito desse termo que você falou sobre mobilização, né? De fato, ele é esse documento que autoriza essa mobilização, né? Para quem nunca fez, né? Pode estar se perguntando, tá, mas o que que eu coloco nesse documento, né? O principal ingrediente, né? Eu diria que ele tem dois principais ingredientes, né? O primeiro deles é que o termo de abertura de projetos ele precisa vir com um objetivo muito claro, né? E aí a gente vai quase sempre caminhar em uma forma smart de fazer o nosso objetivo, que é aquela ferramentinha que cada uma das letras dá uma característica para esse objetivo, né? Então é o S de singular, o M de mensurável, o A de atingível, o R de relevante e o T de temporal. Então, a minha reflexão do objetivo, ela precisa, né, obedecer esses 5 pontos do SMART, né, a letrinha aí né, de cada palavra, né, que eu comentei, né, a letrinha inicial, para que eu tenha um objetivo bacana. Então, esse é o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente, na teoria do termo de abertura de projetos, ele precisa ser feito pelo sponsor e que é o patrocinador né, desse projeto, e através desse documento ele abençoa para que o líder de projeto seja nomeado e faça essa mobilização que o Pedro comentou. Tá? Essa é a teoria, né? Na prática a gente vai ver muita coisa acontecer. Mas essa teoria é bacana no sentido de que como o projeto ele não nasce no meio do líder de projeto, né? Na teoria ele nasce da gestão né, dessa unidade de negócio, esse projeto existe porque ele é importante para essa unidade de negócio, né, onde o sponsor está mais próximo. Né? Então é por isso que o documento tem essa cara, né, de ser feito pelo sponsor, nomeando o líder de projeto a seguir com essa missão do projeto. Né? A gente brinca muito que o gerenciamento de projetos é você realizar sonhos, né? Então o líder de projeto recebe um sonho do seu sponsor através desse termo de abertura de projeto e aí ele vai para cima e faz o negócio acontecer. Ele é composto por quê? Então, além desse objetivo, ele vai ter um conjunto de premissas e restrições, né, a gente costuma colocar, e uma visão macro de um tempo, de um custo, de uma análise de risco, muito macro ainda, só para eu ter alguma noção inicial do que está acontecendo nesse projeto, tá? Basicamente isso, né? Então acho que a primeira ideia aí da gente ter esse nosso primeiro documento, o termo de abertura de projetos. Segundo documento, né, segunda entrega que a gente entende que faz parte desse mínimo, é o mapeamento das partes interessadas. Os famosos stakeholders, né, Pedro? Como que você gosta de definir partes interessadas, cara? Cara, partes interessadas basicamente são as pessoas afetadas ou que podem ser afetadas pelo nosso querido projeto, né? Então é até um exercício interessante de ser feito, porque a gente é muito no dia a dia a gente é muito
talvez tendencioso a mapear sempre as mesmas partes interessadas, né? Pessoal ali de time de projeto, a liderança, staff, por aí a gente vai. Mas a gente não pode ir no modo automático e simplesmente deixar de refletir em cima dessa ideia e pessoas que podem ser afetadas pelo nosso projeto. Eu gosto bastante dessa questão do podem, né? Porque às vezes na nossa ótica a gente pode interpretar que determinada parte, não, isso daí não vai mudar nada na vida daquela pessoa. Mas no dia a dia a gente pode identificar que sim, que aquela pessoa, ela de fato está sendo afetada pelo meu projeto, né? Então, basicamente essa reflexão de todos os indivíduos ou até mesmo organizações, empresas, né, que podem ou já estão ali identificados que estão sendo afetados pelo nosso projeto ou que podem ser afetados pelo nosso projeto. Então vale sempre essa reflexão no início aí do nosso querido projeto. Ou que se sentem, né, impactadas, né, mesmo que não sejam, né. Vejam que é um mapa Perfeitamente. muito amplo, né. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas por que isso é importante, né? Por que eu vou fazer só esse mapeamento? Porque ele não vem isolado. Além desse mapeamento, eu vou ter que minimamente mapear nessa pessoa o impacto e a influência que essa pessoa tem no meu ambiente de projetos. Existem inúmeras formas de fazer esse mapeamento, né? Esse mapeamento de partes interessadas ele é muito estratégico na visão do líder de projeto, porque ele precisa entender, né, quem são as pessoas que vão estar nesse meio, né? Como que eu posso fazer esse mapeamento de impacto por influência? A gente gosta de utilizar uma matriz muito simples, né, de 5 por 5, né? Então você vai ter no seu eixo Y, por exemplo, o impacto e no eixo X a influência. E você vai dar nota para essas pessoas, né, de 1 a 5, baseadas na sua perspectiva, perdão, sobre o impacto e a influência desse profissional no seu projeto. O que é importante, tá, galera? Esse documento, ele é um dos únicos documentos assim no nosso ambiente de projetos que ele é de uso exclusivo do líder de projeto. E ele de fato precisa ser feito pelo líder de projeto, porque ele vai ter que utilizar uma régua que é dele para dar essas notas. E se eu começo a compartilhar, né, nem Pedro e eu, né, que somos líderes de projeto, a gente não compartilha essas matrizes entre nós, porque uma que eu posso manchar a minha percepção, né, dessa parte interessada através da minha visão, né, para o Pedro, e também porque as pessoas elas se relacionam de formas diferentes umas, né, com as outras. Então, um determinado membro de time pode preferir trabalhar com o Pedro. Então, com o Pedro, ele vai ter uma determinada pontuação, né? E comigo, né, ele pode ter uma outra pontuação, né? Então, é por isso que ele é muito pessoal, ele é de uso restrito, né? Então, isso jamais pode cair na mão, né, de alguém, mas ele vai dar um norte muito estratégico para que o líder de projeto entenda com quem ele está jogando. Ele vai conseguir ver quem é um aliado, né, dependendo da pontuação, né, entre impacto e influência, né, quem que é um aliado, quem que às vezes é um bloqueador, né, qual é a força de poder que eu tenho no meu projeto que é tendenciosa a gostar do meu projeto, ou aquela base de poder que é tendenciosa a não gostar do meu projeto, né, por infinitos motivos, né, que cabe a cada projeto, a cada natureza de projeto. E é por isso que ele é tão importante, né? Ele é uma base muito importante para que eu saiba quem são as pessoas que vão fazer esse projeto acontecer. E acho que vale o link aqui também, né, Rafa? A gente sempre bate muito na tecla da importância que as pessoas têm dentro do nosso dia a dia de projetos, né? Eu gosto, já falamos disso outras vezes também, mas até inclusive em episódios recentes. Mas são as pessoas a parte mais importante de qualquer projeto, Com né? certeza. São elas que vão gerar o trabalho do projeto. Então aqui a gente automaticamente já está de fato percebendo a importância de você ter uma gestão das partes interessadas, né? É um cuidado extra e planejado e consciente que o líder de projeto tem em cima das partes interessadas que ele tem envolvidas dentro do seu projeto, justamente como você comentou, através de uma matriz de partes interessadas, ele faz essa análise e automaticamente também a gente consegue adotar estratégias, né, diferentes para essas partes interessadas, tudo isso Uhum. visando, né, o nosso objetivo do projeto e também uma boa, uma boa convivência, né, Com certeza. um bom andar
do projeto dentro aí das mais diferentes partes interessadas aí envolvidas, né? Uhum. E não se trata, né, Pedro, de colocar as pessoas em caixas aqui, né? Perfeito. Mas eu preciso ter a noção do que está acontecendo naquele meio ambiente e eu preciso ter a noção que nem todo mundo está necessariamente engajado, está se sentindo, né, positivamente impactado por esse projeto. Faz parte, né? São pessoas, né? Eu não consigo fazer com que todo mundo esteja necessariamente na mesma velocidade. É, E eu preciso dessa foto, porque essa foto inicial, né, que eu vou tirar quando eu faço esse mapeamento, ela vai continuar a ser tirada ao longo do meu projeto. Então, por exemplo, se eu acho que uma determinada parte interessada, ela é um bloqueador, né, dentro do meu mapeamento inicial, mas eu vejo que ó, essa pessoa é muito importante para mim, né, é muito importante para a saúde do meu projeto, eu não posso permitir que ela permaneça durante todo o ciclo de vida do meu projeto como uma bloqueadora. Então, qual estratégia que eu vou utilizar com essa parte interessada para que ao longo do tempo ela passe a ser uma aliada, por exemplo? Então, eu só vou saber isso e só vou conseguir pensar nessa estratégia se eu fazer esse mapeamento. Senão vai ser um chute e eu vou acabar gerindo todo mundo de uma forma talvez não eficaz, né? Perfeitamente, meu Show de amigo. bola, pessoal. E aí, então, termo de abertura do projeto, mapeamento de partes interessadas. Terceiro documento, terceira ferramenta que a gente imagina que também é o básico para eu fazer essa gestão é a nossa amada e querida EAP ou WS. Então, a estrutura analítica de projetos ou a Work Breakdown Structure, né, em inglês. A gente gosta e mantém esse nome em inglês porque a sigla em inglês guarda a grande palavrinha que nos ajuda a entender o que é a EAP, que é o W de work, que é trabalho. Né? Então, é o mapeamento dos pacotes de trabalho que eu vou ter dentro do meu ambiente de projetos. Vamos lá, vamos tentar fazer essa explicação. Seria mais fácil com uma lousa, com certeza, né, Pedro? Como a gente Sim. também fez durante essa semana. Mas a gente vai conseguir aqui desenrolar também com vocês. Vamos lá. A EAP ela é uma ferramenta da área de escopo. Então, a partir de agora, eu começo já na minha fase de planejamento a pensar no escopo do meu projeto. Como que eu mapeio o escopo do meu projeto? Vejam a importância das partes interessadas. Eu coleto os requisitos das minhas partes interessadas. Em outras palavras, eu ouço as pessoas, né, que são envolvidas, né, nesse meu projeto, para que eu saiba os requisitos necessários para que esse projeto seja entregue. Logicamente que tem partes interessadas que têm mais peso nessa decisão de requisito, né? Então, por exemplo, o seu cliente, o sponsor, enfim. Mas outras pessoas, né, e também dependendo muito da natureza desse projeto, também contribuem para esse mapa dos requisitos, tá? Então, vejam, né, como a gente não pode, né, deixar escapar esse mapa das partes interessadas. Bom, o que eu vou fazer nessa minha EAP? Imaginem que ao ganhar a bênção, né, de liderar esse projeto através do termo de abertura, você ganha uma pedra, né? Vamos imaginar aqui que a gente vai trabalhar com uma construção de casa, vai, para a gente não falar sobre nenhum assunto nenhum projeto do mundo corporativo, né? Então, eu vou construir uma casa, beleza? Esse ato de construir uma casa, ele é uma pedra maciça, né? Vem uma pedrona assim, né, que eu tenho que gerir. A EAP, ela vai pegar essa pedrona e vai, né, com o martelo, quebrar a complexidade desse projeto em tamanhos de pedra menor. Então eu vou dividir, né, aquela rocha, né, em várias pedras menores, né, que é meu primeiro nível dessa minha EAP. Depois eu vou isolar uma dessas pedras, vou focar para ela e vou continuar quebrando ela em pacotes ainda menores. Vejam que existe um dom aqui, né, do quanto eu quebro, né, para que eu não fique com um tamanho de grão de pedra muito grande ou muito pequeno, né, então eu tenho que tomar esse cuidado. E tem algumas regrinhas que a gente gosta aqui também, né, nessa quebra, né, Pedro? Que é manter em Uhum. substantivos, né, para que a gente não dê a ideia de verbos no infinitivo, né, as ações que vão estar no meu cronograma, a gente vai falar já já. Guardar essa ideia de pacote mesmo, né? Então é importante, né? E aí o substantivo vai me ajudar nisso, né? Para que eu mantenha, né? Por exemplo, né? Indo nessa ótica da casa, né? Eu vou dividir lá, por exemplo, em fundação, né? A minha primeira marretada, né? De pedra, né? Beleza, então eu vou e separo, né, fundação como uma fase, né? Depois eu posso ir em alvenaria, né? Então eu vou ter mais um pacote, né? Então eu vou dividindo isso e depois pegando esses pacotes que eu já quebrei para continuar quebrando eles, né? Perfeitamente. E o desafio que você também já mencionou, mas é importante de reforçar, é o tamanho que vão ficar esses pacotes menores, né, Rafa? Eles não podem estar tão pequenos ao ponto de já se tornarem ações,
mas eles também não podem ser tão macro a ponto de ter um detalhamento ainda embaixo dele que não foi feito, né? Então esse julgamento é bastante importante e lógico também com a prática, né, com a experiência, isso vai ficando um pouco mais natural. Então é um exercício muito interessante e que seria até um desafio, seria não, né? É um desafio até legal de que os nossos ouvintes, perdão, arrisquem a fazer, né? Com certeza cada um de vocês tem algum projeto em mente ou algum projeto que está sendo realizado nesse exato momento e talvez você não tenha parado nem para fazer um exercício de qual é todo o escopo aí do seu projeto, né? Então, faça esse exercício, é bastante interessante. A gente tem esse exercício da casa, como o Rafael comentou, que é construção de uma casa, né, que é algo um pouco aí comum para a gente dar de exemplo. A gente poderia aqui, de maneira bem macro, falar de alguns pacotes, mas a gente tem a fundação, a gente poderia ter a parte de hidráulica, a gente poderia ter a parte de acabamento, a gente pode ter parte de mão de obra, a gente pode ter parte de aquisição de materiais, né? Então vejam que a gente começa a abrir essa pedra em pacotes menores, e a ideia é que a gente continue detalhando esses pacotes ainda menores em pacotes ainda um pouco menores, né? Mas dentro desse julgamento para que ele também não fique exageradamente pequeno a ponto da gente já tirar ações. Ações vão Uhum. para o cronograma, né? Aqui na IAP são sempre pacotes de trabalho. E uma boa receita para ver, né? Por isso que a gente gosta dessa regrinha do substantivo, né? Uma boa receita para saber se eu não estou exagerando é que vamos lá, por exemplo, pegar o pacote lá que eu comentei sobre fundação, né? Aí vai ter um lá, né, que é cotação de materiais, vai ter outra com compra dos materiais, outra de início da fabricação dos objetos, enfim. Veja que ainda estou segurando para que eu não caia nos verbos no infinitivo, mas vai ter uma hora que eu vou voltar para marretar, né, essa pedra, né? E aí, por exemplo, lá na cotação, eu vou tentar martelar e eu vou cair em mapear fornecedores chaves. Eu vou cair em Realizar enviar, cotação. pois é, realizar cotação ou enviar pedidos de cotação via WhatsApp, enfim. Vejam que eu estou caindo em verbos no infinitivo, que é a receita que eu tenho, a dica que a gente tem para que vocês deem um passo atrás, parem de quebrar, mantenham essa pedra como a cotação, por exemplo, né? Porque esse sim é meu pacote de trabalho, né? E por que ganha esse nome de pacote de trabalho? Porque dentro dele tem trabalho, que são as atividades que a gente vai colocar lá no cronograma. E quando o Pedro faz esse desafio para vocês fazerem esse teste, é porque a EAP, né, ou WBS, é considerada como a principal ferramenta do planejamento. E aí já tem uma grande quebra de paradigma, porque quase sempre o gerenciamento de projetos ele é muito ligado com quem, Pedro? Com o nosso querido Com o cronograma, nosso né? querido cronograma. O pessoal fala, pô, gerenciamento de projetos. O cara já olha para mim e fala, tá, cronograma. E Sem partes interessadas, sem escopo, me nada. dá um cronograma aí, né? Né, infelizmente é um mal da nossa profissão, assim, a gente ser automaticamente cobrado por um cronograma. E nesse caminho aproximado que a gente está fazendo, né, porque não é o caminho real, né, o mais teórico, né, mas já né, bastante válido, tá, pessoal? Vejam que eu tenho passos antes de cair no meu cronograma, porque senão eu vou cair em cronogramas ruins, que são a maioria dos cronogramas que talvez vocês tiveram contato ao longo da carreira, né? Cronogramas que só existem para fazer volume, cronograma que ninguém segue, cronograma que tem prazo que não é real, cronograma que não tem aderência do time de projetos, que é uma grande complicação, né, na vida do líder de projeto, enfim. E por que isso acontece? Porque ele é feito de qualquer jeito, né? E aí, quando é feito de qualquer jeito, a chance de eu ter uma aderência é, entre cliente, instituição, né, e membros de time, ela é baixa, né? Então é por isso que a IAP é tão importante, a gente fortemente recomenda e é o terceiro cara que a gente mantém aí nesse básico para ter um projeto, tá? Um último ponto, Rafa, que também vale ser mencionado aqui na questão do scope da IAP é o 100%, né? A nossa IAP ela tem que Muito bom. conter 100% do trabalho. Não pode ser 99, também não pode ser 101, porque o pessoal também que é do dia a dia de gerenciamento de projetos vai poder comentar o nosso podcast aqui. O quão comum é
as pessoas criarem determinadas expectativas em cima de um projeto, ou até mesmo, sem querer, eles acabam adicionando entregas é, para aquele projeto. E muitas vezes isso não está dentro do objetivo formal daquele projeto. As pessoas acabam criando expectativas ou, né, até mesmo eles querem expandir o escopo do seu projeto. Então, esse controle em cima da IAP e a quebra de 100% do pacote do trabalho também evita essa situação. É o que a gente chamaria de scope creep, né? Quando o escopo ele é, digamos que expandido e desculpa, fugiu a palavra, outros requisitos acabam sendo adicionados ao seu escopo do projeto, mas de maneira indesejada, digamos assim. Então, assim, a nossa EAP ela tem que ser 100% do trabalho, não pode ser nem 99, também não pode ser 101. Essa regra do 100% é bem importante e não pode faltar, não pode sobrar, né? Então eu não posso ter nem 101 nem 99, né? Seja um Scope Creep ou um Gold Platinum, né? Boa. Que são, né? Um quando falta e um quando sobra, né? Isso não existe, né? A gente trabalha nessa gestão tradicional com 100% do trabalho mapeado, 100% do trabalho que eu abro em atividades, 100% do trabalho que eu orço para que eu tenha o meu orçamento, né? Então ele é o famoso combinado não sai caro, né? Vejam que pessoal, por uma característica de projeto que eu consigo fazer esse mapeamento, né? Às vezes a gente está fazendo um projeto de inovação, por exemplo, né? Que talvez segurar isso tudo seja mais difícil, né? Que é quando o ágil, com certeza, ele cai melhor, né? Aqui a gente está indo por uma outra linha para que a gente possa ter essa reflexão com vocês. Top. Vamos lá. O quarto elemento nosso, a gente já falou dele aqui, é o cronograma, né? E ele vai vir, logicamente, que logo depois da EAP, sim, porque é exatamente essa a configuração, né, das ferramentas, né? O cronograma, ele é uma ferramenta da área de gerenciamento de cronograma, né, antigamente também chamada de gerenciamento de tempo, porque eu vou de fato agora começar a lidar com o tempo, né? Então eu vou falar agora em datas, eu vou falar em prazo, eu vou entender quando que eu vou entregar esses pacotes de trabalho. Como que eu faço essa EAP, Rafa? A gente gosta de seguir a ideia do quadrado mágico, né? O quadrado mágico ele vai dar 4 processos que eu vou seguir, né, para que eu tenha esse meu cronograma. O primeiro deles é das atividades. Da onde vão sair as atividades? Da quebra do pacote de trabalho da IAP. Então eu termino de dar essa marretada de pedra, né, que a gente comentou, e naquele pacotinho de trabalho, pum, vai explodir atividades. Né? Então, Do substantivo dos pacotes de trabalho, aqui a gente começa a tirar os verbos, né? É legal fazer essa exatamente. relação também. Aqui a gente vem com os verbos no infinitivo justamente para indicar a ação que tem que ser Ação. feita. Né? É, é, ausência, né, desse tempo verbal, né, ter nos verbos no base form, né, ele nos ajuda muito a dar essa ideia de ação mesmo. Né? Então, atividades. Depois das atividades, a gente vai partir para o nosso sequenciamento. O que é o sequenciamento? Né? Quando você mapeia essas atividades, elas vão estar todas, né, em paralelo, né, Pedro? Como se fosse, ó, todo mundo vai ser executado no dia 1, né? Não dá, né? Por que não dá? Porque uma depende da outra. Essa relação de dependência das atividades vai criar o meu sequenciamento. Para quem já lidou com um cronograma alguma vez na vida, aqui vai ter aquelas relações de início-início, término-término, término-início, início-término. Então eu vou avaliar essa estrutura, né, dessas atividades e vou sequenciá-las, tá? Abro aqui um parênteses, né, Pedro, que eu não preciso necessariamente trabalhar com softwares relacionados a gerenciamento de projetos para fazer isso, né? Uhum. A gente pode, né, às vezes, né, através de um Excel bem formatado, formulado, dependendo do projeto, em um papel de pão, né, sabe? Isso é o que menos importa, né? Logicamente que conforme o projeto vai ficando mais complexo, né, o que você vai gerir vai ficando é, mais complexo mesmo, né, mais profissional às vezes, né? Você vai ter que partir por alguma ferramenta que te suporte, né, nessa gestão. Mas, independentemente do software, eu acho importante é fazer. Às Com vezes a gente fica certeza. esperando, né, Pedro, o melhor momento ou a melhor ferramenta e aí já não faz um cronograma, né? Aí também não cola, né? E a gente sabe também que o dia a dia corporativo exige muitas vezes um cronograma um pouco mais macro, ali num formato já mais apresentável, né? A gente acaba usando até mesmo o PowerPoint às vezes Sim, para mostrar os milestones, né? Os macros, os marcos ali do projeto e uhum, também essa lógica.
das atividades, duração, sequenciamento, especialmente, também ela é seguida, né? E um cronograma super detalhado, aí realmente é um negócio que fica na mão do líder do projeto. Não é tão comum a gente abrir um cronograma super Não, não, não. detalhado durante o dia a dia, né? Então Uhum. tem que saber medir qual ferramenta usar em cada uma das situações também, né? Sim, Abrir um MS perfeitamente. Project no meio de uma reunião, o pessoal vai cair, né? O pessoal não vai É, entender muito a técnica ali por trás do negócio, fica mais maçante, né? Tem uma lógica por trás também, que não é todo mundo que vai ter isso com clareza. Então, um formato mais apresentável para levar para o time, pô, é super bem-vindo. com E o certeza. detalhado fica para essa gestão mais minuciosa ali do líder do projeto, né? Perfeitamente. Para quem ouviu, né, o Pedro falar dos milestones, né, os milestones são aquelas entregas, né, que você mapeia também lá nas atividades, que tem duração zero, né, porque ela representa um espaço no tempo. Então, um cronograma muito comum da gente apresentar nessas reuniões gerenciais é o cronograma de milestones, né, ou seja, o cronograma das grandes entregas do projeto. Então, imagine que vai ter uma entrega, né, voltando lá para casa, né, então vai ter um pacote com o milestone lá de cotação, né, que representa o final do processo de cotação, aquisição de materiais, contratação da mão de obra, início dos trabalhos, né? Então veja que são milestones, né, que vão dar assim uma sequência que a alta cúpula da organização e também o cliente vai conseguir acompanhar bem como que está o avanço macro do seu projeto, né? O micro, ele pode, né, ele na verdade, gerido no dia a dia, né, mas eu posso, né, e devo, na verdade, apresentar isso de uma forma mais gerencial, tá? Muito bem, então voltando no quadrado mágico, primeiro atividades, depois sequenciamento. O terceiro é recursos. Então aqui eu coloco os recursos nos meus projetos, sejam eles recursos humanos ou materiais. Por que é importante essa parte já no cronograma? Porque ao deixar claro o que eu preciso para fazer cada atividade, ou quem eu preciso, ou o que, né? Eu começo a colocar custo no meu projeto, que na próxima etapa vai ser bastante importante. Então aqui eu mapeio os recursos. E também ao mapear recursos, às vezes eu posso ver que algum sequenciamento não vai ser possível. Porque imagina que eu preciso da Maria para fazer a atividade 2 e 3. Só que elas começam no mesmo dia, né, lá do jeito que eu deixei sequenciado. Então, por restrição de recurso, eu talvez tenha que deixar 3 para depois, né? Então elas não vão poder ser feitas em paralelo porque a Maria ia fazer ambas. Ou eu posso tomar já a decisão de falar, não, para ganhar tempo aqui, como é uma restrição de recurso, eu posso colocar a Maria e a Joana para fazer. Então eu coloco mais uma profissional, vejam que muda o custo do meu projeto. Então tem estratégias, né, por detrás de um cronograma, tá? E fechando o quadrado mágico, o último lado é durações. Olha só, finalmente chegamos no que todo mundo quer que a gente entregue, né, Pedro? Que é o tempo. E Pois é. vejam que mesmo dentro do processo do cronograma, ele é a última coisa que sai. Né? Então, se eu faço através desse quadrado mágico que a gente comentou, né, de atividades, sequenciamento, recursos e durações, ele vai ser a última etapa, que é onde eu vou, de fato, colocar a duração dessas atividades. O que eu posso utilizar para colocar essas durações? Opinião especializada, projetos anteriores, tem estimativas, né, que a gente faz, como a estimativa do PERT, né, que é você mapear 3 formas de tempo, a mais otimista, a mais pessimista e a mais provável, somar as 3, multiplicando por 4, na verdade, a mais provável, dividir tudo por 6, então é uma estimativa através do PERT. Então eu posso mesclar, né, essas formas, enfim, eu tenho que utilizar o que eu tenho de recurso para que eu entenda a duração dessas atividades. E acho que é legal essa visão mais detalhada de como construir um cronograma e inclusive nesse raciocínio que a gente está seguindo, né, Rafa, que reforça quão precoce é as pessoas esperarem um cronograma no início de um projeto, né? Porque olha só o caminho que nós percorremos aqui e mesmo dentro da formação do cronograma, a duração que vai dar o tempo total necessário para a execução daquele projeto é a última atividade e ela depende de um sequenciamento, depende do recurso e depende da lista de atividades que saiu da EAP. Então, levar tudo isso com seriedade e com uma grande maturidade, com certeza vai trazer um cronograma muito mais preciso ou muito preciso para esse seu projeto. Agora, lidar com essa, digamos que com essa ideia precoce, né, do cronograma ser a primeira entrega de qualquer projeto, Ansiedade, né? essa ansiedade, exatamente,
automaticamente carrega incertezas, carrega imprecisões maiores, né, em qualquer projeto, certo? Muito bem, pessoal. Então entregamos aí a nosso quarto pacote básico, né, que é o cronograma. Caminhamos para o quinto. O quinto pacote básico para eu ter uma gestão de projeto minimamente decente seria meu orçamento, tá? Por que eu comentei bastante sobre a parte de recursos no cronograma? Porque vai me ajudar muito aqui nessa parte de orçamento, né? Eu gosto de ver o orçamento como custo ao longo do tempo, né? Então, eu posso pensar em estimativa de custo como uma estimativa de custo no ponto, né? Ou seja, na atividade, e eu determinar o orçamento como eu jogar esse custo, né? Ou ir considerando esse custo ao longo do meu tempo, né? Então isso vai me dar uma curva, né? Que é uma curva S de projetos. Aqui, através dessa curva, eu posso tirar várias outras reflexões, né? Que é o estudo do valor agregado. Logicamente, não cairemos aqui no pacote básico, né, Pedro, de gerenciamento de projetos, mas é algo muito interessante, né? Que isso pode tirar, né? Vai gerar indicadores, enfim, né? É papo para uma outra reflexão. Mas o orçamento em si, ele vai sair dessa minha estimativa, né, de custo, né, de todas as atividades ao longo do meu tempo. Lá no meu último dia do projeto, eu vou ter o orçamento no término, né, que é a somatória disso tudo, né. É extremamente importante, né, assim como as pessoas querem saber o quanto o projeto vai demorar, a gente também precisa saber quanto o projeto vai custar, né. Então eu também posso, através disso, usar essa técnica, né. E é legal mencionar que com o orçamento em mãos, né, Rafa, a gente fecha o que a gente chama de tríplice restrição de um projeto, né? Que é a linha de base de escopo, a linha de base de cronograma e a linha de base de custos. Muito bom, Então a verdade. gente fecha, digamos que as três áreas essenciais de a gente fazer um planejamento e ter as linhas de base muito bem definidas e claras para todo mundo. Essa é a minha linha de base, é a partir daqui que a gente segue em Isso frente. aí. As linhas de base, né? O conceito das linhas de base é bastante ligado, né, à gestão tradicional de projetos e ela representa as três linhas que eu vou seguir, né? Depois que eu congelar, né, isso, eu vou seguir ela durante a minha execução para que eu entregue as três linhas de base. Nessa teoria também a qualidade fica no meio, né? Então eu vejo como o comprimento da linha de base de escopo, de tempo e de custo garante a qualidade do meu projeto. Para quem está estranhando, né, a gente ainda não falar sobre qualidade, evidentemente que existe um estudo à parte aqui, né, nesse planejamento de projeto, que é o planejamento da qualidade. A gente pegou o essencial, também considerando que lá no escopo eu vou acabar mapeando o que eu preciso garantir como garantia de qualidade, né, para esse projeto. Né? Então, imagine que eu trabalho em uma automotiva, por exemplo. Né? Lá no meu escopo vai estar que ele vai ter que gerar um pipap, por exemplo. Né? Ou se eu trabalho de uma outra forma, né, que tem uma outra constatação de qualidade no meu projeto, eu também vou mapear lá no meu escopo, vai estar lá na minha EAP, vou planejar no meu tempo e vou custear ela no meu orçamento. Né? Ou seja, eu acabei garantindo a minha qualidade através do equilíbrio saudável da tríplice restrição que o Pedro bem comentou. Tá? Senão o pessoal da qualidade já vai ficar bravo com a gente, né, Pedro? Vão se sentir esquecidos, cara. Vão se sentir esquecidos, exatamente. Muito bem, então, recapitulando. Termo de abertura de projeto 1, partes interessadas 2, EAP 3, cronograma 4, orçamento 5. Acabou? Então, a gente também deixa aqui a provocação do sexto ponto, que é o estudo de análise de risco, tá? A gente não comentou aqui, mas assim, tanto o cronograma quanto o orçamento que foi feito, ele não pode ser feito com a péssima prática da gordura, né, Pedro? Isso não existe nesse planejamento do gerenciamento de projetos através dessa prática tradicional. Eu não estou pensando em gordura. Logicamente que, como o nome dessa ação é estimar tempo e estimar custo, evidentemente que, já pela definição do verbo em si, ele já carrega um risco, porque ele é uma estimativa. Mas eu não posso colocar mais ainda. Né? Então imagine o seguinte: o fornecedor falou que entrega em 30 dias. Eu olho para esse fornecedor e falo, putz, eu não acho que ele é bacana, vou colocar mais 15, eu vou considerar 45 dias. Eu não posso fazer essa conta antes da análise de risco. Eu preciso manter 30 dias no meu orçamento. E agora que eu vou caminhar para análise de risco, eu vou fazer um estudo de probabilidade e impacto para avaliar se esse meu risco mapeado ele é passível de eu colocar uma reserva de análise de risco no meu cronograma. Por que é importante eu manter essas coisas separadas, pessoal? Porque senão o cronograma de vocês vai durar 10 anos, né?
se eu colocar risco sobre risco, gordura sobre gordura, isso aí vira um negócio, né? O time to market vai para casa do chapéu. Então eu faço esse planejamento puro no meu cronograma. E quando eu chego na análise de risco, que eu vou mapear risco, causa, efeito, probabilidade, impacto, né? Eu vou gerar mais uma vez uma matriz, né? Não uma matriz de partes interessadas, mas uma matriz de risco, né? De probabilidade e impacto. Aí sim, com base nisso, eu vou calcular para aqueles meus riscos mais importantes, né? Os chamados riscos vermelhos, eu vou acabar mapeando sim uma reserva, né? Seja para tempo, para custo, enfim, né? Dependendo da natureza do meu risco. Então vejam que eu vou acabar fazendo um caminho. Quando eu chego na análise de risco, se for necessário mais tempo, mais pacote, mais custo, eu tenho que voltar, porque eu tenho que manter a regra que o Pedro comentou, né? 100% da EAP, certo, Pedro? Perfeito. Então, se sei lá, eu vou ter uma obra, né, ainda no exemplo da casa, que acontece em um período de muita chuva, e eu não quero que a obra pare mesmo na chuva, talvez possa ser uma resposta ao risco da chuva, eu cobrir algumas áreas para que eu possa manter ainda meus materiais. Só que isso não estava lá na EAP quando eu mapeei, porque eu só mapeei o risco lá na frente. Então, o ato de cobrir a área gera um novo pacote de trabalho, que vai ser incluído na EAP depois que eu terminar o meu mapeamento de risco, né? E também vai gerar custo, tempo, enfim. Tem todo um processo de retroalimentação, né, do projeto a partir dessas identificações de riscos. É E isso. vale o comentário também que acho que é uma das grandes artes do gerenciamento de projetos, né, Rafa, é minimizar a subjetividade, né? Tudo. Se a gente fosse, por exemplo, levar a estimativa já carregada com essa gordura, como você mencionou, fica tudo muito subjetivo, né? As pessoas e o seu julgamento próprio em cima de determinadas situações. A nossa arte aqui, uma das artes do gerenciamento de projetos, é minimizar essa subjetividade e trazer, digamos que, consciência e clareza para essas decisões que estão sendo tomadas. Se existe esse risco, ele vai ser tratado e automaticamente a resposta para esse risco também vai ficar clara para todo mundo. Não pode ser um julgamento individual e subjetivo de que tal determinada atividade tem um risco de não ser cumprida, por exemplo. Boa. E evidente, né, pessoal? A gente tentou trazer esse básico aí em 40 minutos, né? O episódio deve ficar aí em torno de uns 40, 50 minutos. Mas por detrás de cada uma dessas ferramentas tem uma semana de aula, né, Pedro? Então, assim, a gente, né, tentou ajudar nessa visão básica, né? Talvez um pouco mais avançada, né, para quem já tem um certo contato com as ferramentas, mas é uma reflexão bacana aí para a nossa área, né? Acabou, Pedro? Como que eu posso culminar, né, essas 6 etapas que me ajudaram a ter essa linha de base? Como que eu posso fechar isso para que eu parta para minha execução? Faltou a cereja do bolo, né? E que eu vou deixar a menção de novo, que também costuma ser uma das palavrinhas que costuma causar uma certa ansiedade no meio corporativo, né? A cereja do bolo é a gente fazer o kickoff do projeto, né? Que também costuma sempre ser dos primeiros pedidos, né, dentro de qualquer projeto. Primeiro é o cronograma e depois é o kickoff. Quando vai ser feito o kickoff? Mas vejam mais uma vez, né, pessoal, que tem um trabalho enorme de planejamento a ser feito para que a gente de fato tenha um kickoff e tenha um projeto já devidamente estruturado e planejado para ser executado. Então, aquela ideia de fazer isso também vem de uma determinada confusão que é feita dentro do meio corporativo entre kickoff e termo de abertura, né? Muitas pessoas também enxergam o kickoff como sendo o início do planejamento do projeto. Isso, na verdade, a gente pode aqui dizer que é o termo de abertura, né? Que é o que dá a bênção e autorização para as pessoas começarem a fazer o planejamento do projeto. O kickoff, ele é no final do planejamento e no início da execução. Ele marca essa transição, justamente. Então vejam o quanto de trabalho foi construído para que a gente, de fato, possa fazer um kickoff muito bem feito para o projeto. Então, a cereja do bolo, depois dessas 6 etapas aqui que nós passamos, que seriam com certeza aí o básico, né, que a gente trouxe aqui para um gerenciamento de projetos, nessa nossa visão, como o Rafael comentou, a cereja do bolo seria a gente culminar tudo isso num bom kickoff realizado aí com as áreas envolvidas. Complementos, Rafael? Muito bem, Pedro. Então vejam que no resuminho, né, do nosso bate-papo de hoje, 6 passos, né?
termo de abertura de projetos, matriz de partes interessadas, IAP, cronograma, orçamento e análise de risco. Fechei isso tudo. Para eu seguir para a minha execução, para o meu monitoramento e controle, fecho com a minha reunião de kickoff e aí eu vou seguir o dia a dia, né, na execução, no monitoramento e controle, garantindo, né, essas entregas, gerindo os conflitos, gerindo as mudanças, porque isso tudo vai mudar, né, galera? Mapeando isso tudo, vendo os riscos novos que aparecem, vendo as oportunidades que vão surgir, né? Lembrando que riscos são ameaças e oportunidades, né? Então eu tenho essas duas coisas. Enfim, né, a partir disso, a gente entende que você tem o mínimo, né, dessa organização para que você possa partir para desbravar o mundo real da execução do projeto, que claramente, né, vai trazer grandes desafios aí e que vai colocar esse planejamento à prova, né? Muito bem, Pedro. Acho que foi uma reflexão bacana. Com certeza. Bom demais. Acredito que vai ser legal de ouvir o que o pessoal tem a dizer. A gente sempre tem comentado isso, né? Que a gente gosta de ouvir. Então, a gente tem notado aí recentes interações do pessoal que tem nos ouvido. E é isso, pessoal. A gente continua contando com a interação de vocês. A gente está sempre aberto a ouvir a opinião de vocês. É sempre bom. É sempre um aprendizado mútuo. Então, contamos aí com a interação de vocês e que a gente possa continuar essa reflexão juntos e, claro, quem sabe discutir com mais detalhes aí o que foi conversado aqui durante esse episódio de hoje. Muito bem, pessoal. Obrigado mais uma vez. Pessoal do Meu Café Primeiro pelo espaço. Valeu, pessoal, que nos acompanhou até agora. Ficamos no aguardo aí dos feedbacks, da sugestão de tema para a gente continuar batendo esse papo com vocês. Forte abraço, uma grande reflexão aí de gerenciamento de projetos para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Até mais.